Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso curso de cálculo variacional e nesse vídeo nós vamos continuar estudando extremos de um funcional. Se você está chegando agora, tem uma playlist aqui no canal com o nosso curso de cálculo variacional e esta condição necessária para a existência de um extremo é a nossa segunda aula sobre extremos de um funcional. Nós vimos no vídeo anterior que se você tomar o incremento de um funcional, tá? Se ele for maior ou igual a zero, significa isso em um ponto onde a y é y0 de x, significa que esta curva neste funcional te dá um valor mínimo, tá? Então esse é um extremo, ele é um mínimo, tá? Mínimo. E nós vimos também que se essa se este incremento for menor ou igual a zero, nós temos uma condição de máximo, tá bom? Nós vimos isso no vídeo anterior e trouxemos dois exemplos. O processo de determinação de um extremo de um funcional a partir das definições é pouco prático, tá? É um processo pouco prático. E neste vídeo nós vamos determinar uma condição mais prática de determinar esse extremo, tá bom? E nisso nós vamos provar este teorema aqui, tá? Nosso teorema é o seguinte, que uma condição necessária para que um funcional diferenciável, ele tem que ser diferenciável, porque envolve que é diferencial, claro, tenha um extremo em y igual a y0 de x, é de que a sua variação, ou seja, a sua diferencial, se anule neste ponto, nesta curva. Então, quando você tomar a diferencial de um funcional, o valor tomado neste ponto do domínio, nesta curva, ele será igual a zero, tá? Gente, isso aqui é muito semelhante ao que a gente aprende lá no cálculo fundamental, né? Lá no cálculo 1, por exemplo. Lá a gente tinha que, para encontrar o extremo de uma função, você tinha que derivar a sua função igual a zero. E aí você encontrava qual é o valor de x, tal que a sua função tinha um máximo ou um mínimo nesse ponto. Deriva igual a zero. Aqui é semelhante, porque essa diferencial ela faz um papel operacional semelhante à derivada de um funcional, tá? Algo bem entre aspas aqui. Então, vamos provar esse teorema de que para que o funcional j obtenha um extremo nessa curva, a diferencial tomada neste ponto será igual a zero, tá? Nós vamos mostrar esse teorema. E nós vamos prová-lo por contradição, tá? A prova desse teorema será por contradição. Beleza. E eu vou provar primeiro para um máximo, tá? Vou provar para quando esse j atingir o máximo. Então, se o funcional j atingir um máximo quando a sua curva for y0 de x, então a diferencial desse j nesta curva será nula, será igual a zero, tá? E é o seguinte, vamos provar isso daqui por contradição, tá? A gente vai provar por contradição. Por quê? Se você provar um caso que contradiz, então você acaba provando o teorema, tá bom? Então ele não vai valer a afirmativa. Então vamos provar o seguinte. Vamos primeiro admitir que este ΔJ seja diferente de zero, tá? Vamos ver que não pode ser, se esse aqui for um máximo. Então, ó, a hipótese é de que este j de y0 é um máximo, tá? Isso aqui é a nossa hipótese, tá? Se é um máximo, nós já sabemos que o incremento de j para essa curva aqui ele é um máximo, ó, negativo, tá? Não tem problema você pensar no seu cálculo 1, com cavidade para baixo, entre aspas, tá? É só uma forma de a gente lembrar. Então, significa que esse ΔJ é negativo, tá? E aí,
Suponha, vamos supor que este ΔJ seja diferente de zero. E vamos mostrar que, se ele for diferente de zero, tem um caso que vai mostrar que ele não pode ser diferente de zero, que ele tem que ser zero. Tá? Vamos tomar uma variação admissível aqui. Tá? Eu vou fazer o meu y0, ele vai para y0 mais um alfa, uma constante, vezes o variacional desse y, tá? E este alfa aqui positivo. Tá? Vamos mostrar que por conta disso vai dar um problema e aí não tem jeito, ΔJ tem que ser realmente negativo, tá? Desculpa, tem que ser zero. Olha só, lembre que, vamos lembrar da nossa aula de diferencial de um funcional. O incremento de um funcional ele pode ser escrito como um ΔJ, que é a diferencial, mais uma função epsilon, tá? Vezes a norma desta variação, tá? E aí, esse daqui, ele é linear, tá? A gente aprendeu que isso daqui é linear em ΔY, tá bom? E aprendemos também que isso é verdade quando este epsilon tende a zero, quando esta norma tender a zero também, tá? Se isso ocorrer, este aqui será o incremento, tá? Este aqui será a diferencial e aqui o incremento. Beleza. Aí aqui vem o seguinte. Para um variacional de y suficientemente pequeno, quando esse ΔY for suficientemente pequeno, o sinal deste J, ΔJ minúsculo aqui, vai ter que ser igual ao sinal desse daqui. Então, essas duas quantidades vão ter o mesmo sinal quando esse aqui tender a zero. Isso é de interesse da gente, porque nós estamos estudando os extremos locais, os extremos relativos. Então, a gente está realmente trabalhando nas proximidades da função y0, né? Ó. A gente está trabalhando nas proximidades desse y0 aqui. E aí a gente toma essa variação admissível e o que eu estou colocando de novidade aqui é essa constante aqui, tá? Essa constante positiva. Beleza. E aí é o seguinte, este ΔJ aqui vai ter o mesmo sinal desse daqui. E como ele é linear, tá? Ele é linear, veja que é o seguinte, eu tenho que o ΔJ, quem está aqui dentro? Quem é a variação? Antes era só y0 mais ΔY0, mas agora tem esse alfazinho aqui. Então aqui tem um alfa ΔY, tá? Como ele é linear, esse alfa pode sair do funcional aqui. Então, fica alfa ΔJ ΔY. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que esse ΔJ vai ser aqui da ordem, né? E aí, por isso que a gente vai analisar o sinal, né? De alfa ΔJ aqui. Tá? E aí, qual é o problema? Qual é a contradição que nós temos aqui? Gente, o que aconteceu? Qual é a minha hipótese? Isso aqui é um máximo, tá? Ele é um máximo. Se ele é máximo, esse lado aqui ele é negativo. Tá? Ele é menor ou igual a zero. Desse lado aqui, o que aconteceu? Positivo. Né? Você tem que esse lado aqui ele é positivo. E aí é um problema. Tá? Isso aqui é um problema. Então, nesse caso, necessariamente, esse ΔJ tem que ser igual a zero. Que aí eu pego essa igualdadezinha aqui, ó. Eu pego essa igualdade. Então, não tem jeito. É uma contradição. Então, ΔJ para ΔY é igual a zero. Então, a diferencial tem que ser igual a zero. Por quê? Se falha para um caso, então pronto.
Ele não pode ser diferente de zero. Nós supomos que ele seja diferente de zero. Vamos supor que a diferencial é diferente de zero. E esse J aqui é um máximo. Beleza, eu vou pegar uma variação admissível, tá? Isso aqui tudo bem. Quando você vai fazer a conta, dá sinais diferentes, sinais trocados, não pode. Então, necessariamente, esse camarada não pode ser diferente de zero. Necessariamente, ele vai ser zero. Então, esta é uma condição necessária para a existência de um máximo, tá? Olha só, essa condição ela é para a existência de um extremo. Eu provei agora para um máximo. Vamos fazer para um mínimo? É a mesma coisa. Para o mínimo, mesma coisa, tá? Só vai trocar o sinal desse alfa. Agora, nossa hipótese é de que esse J é um mínimo. Tá? Um mínimo relativo, um mínimo local. Se ele é um mínimo, nós temos que esse incremento, ΔJ, mínimo, né? Ó, com cavidadezinha para cima, né? Então, ele vai ser positivo. Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. É o mínimo. De novo, vamos supor que esse ΔJ é diferente de zero. E, de novo, por contradição, eu vou trazer um caso que não dá certo. Não pode. Eu vou fazer outra variação admissível. Só que essa variação agora vai ser assim, ó. Y0, ele vai para Y0 menos alfa delta Y0. Tudo bem, isso aqui é uma mudançazinha de escala. Não tem problema, isso aqui é uma mudança de escala. Esse alfa pode ser pequeno, tanto faz. Pode ser grande, na mesma ordem. Não tem. Aí, de novo, positivo. Tá? O alfa é positivo. Tá? Igual a gente viu antes, nosso incremento vai ser da ordem da nossa diferencial. Tá? E agora, Y0 menos alfa. Então, quem é o meu incremento aqui, a minha variação, né? É menos alfa delta Y. Então, o que nós temos é um ΔJ de menos alfa delta Y, né? Isso aqui é linear em delta Y, então esse menos alfa sai. Então, ele é menos alfa delta Y. Tá bom? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse ΔJ menos alfa... Eu estou usando esse símbolo aqui, tá, gente? Para poder mostrar que eles são próximos, tá? Você pode... Não tem nenhum problema, né? Porque não é interessante você colocar uma igualdade. Não é interessante eu colocar bem uma igualdade aqui, porque eu estou assumindo que isso aqui é suficientemente pequeno, né? Tende a zero quando esse aqui tende a zero também, tá? Então, não é muito legal deixar a igualdade, né? Tão formal. Só por questão de rigor. Então, esse aqui vai ser da ordem de menos alfa, delta... Ai, desculpa, escrevi delta Y, não. Delta J desse delta Y, tá? Delta J aqui, tá? Desculpa. Delta J do meu delta Y, tá? E aí, o que que aconteceu? Aconteceu o mesmo problema, né? Vou usar a mesma cor. Minha hipótese aqui é negativo. Opa, desculpa, é positivo, né? Aqui é positivo. Minha hipótese aqui é positivo. Tá? Positivo. Maior ou igual a zero. Desse lado, eita, negativo. Tá? É negativo. Se por conta disso daqui ele é negativo, o que que acontece? Acontece que tem que ser zero. Não tem jeito. Então, eu supus que ele fosse diferente de zero, peguei uma variação admissível, isso aqui não tem nenhum problema, leva uma contradição. Sinais trocados. Então, não tem jeito. Também, ΔJ, nesta variação aqui, tem que ser igual a zero. Tá bom? Tem que ser zero também. E aí, deu certo. Fizemos para o máximo e fizemos para o mínimo. Então, para que o J tenha um extremo
em y0, tá? Então, para que esse j de y0 de x seja um extremo, necessariamente, isso aqui tem que ser verdade, necessariamente esse ΔJ tomado nesse y0, você viu que o incremento, a variação eu fiz aqui, né? Isso aqui tem que ser zero, tá? É aquela coisa, né? Você, entre aspas, deriva igual a zero, tá? Pronto, gente. Então, com isso a gente demonstra esse teorema e esta é uma condição necessária para a existência de um extremo, tá? E aqui o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar os dois exemplos do vídeo anterior, tá? E usar essa condição para poder achar os extremos. Vocês vão ver que é muito mais prático do que pela própria definição, tá? Mas, ó, uma coisa muito importante. Essa condição necessária, ela te garante a existência de um extremo. Por enquanto, você ainda não sabe se ele é um máximo ou ele é um mínimo, tá? Ainda não sabe se é um máximo ou se é um mínimo. Vai existir uma outra condição que vai dizer pra gente se ele vai ser máximo ou se ele vai ser mínimo, tá? É uma outra condição que a gente vai ver, mas essa primeira condição é a condição necessária para que seja um extremo, tá? Aí para diferenciar se vai ser um máximo ou um mínimo, tem outra condição. Gente, olha só como é muito parecido, muito fácil lembrar isso com o cálculo 1, né? Lembra que tinha o teste da derivada primeira, né? Desculpa, tinha o teste da derivada segunda. Então a gente tinha lá, para achar o extremo da função, deriva igual a zero. Aí joga lá no teste da derivada segunda, para você saber se ele era um máximo ou se é um mínimo, tá? É parecido, né? Operacionalmente, lembra isso. Vamos ver isso nos vídeos mais na frente, tá bom? Então, por enquanto, nós temos essa condição necessária para que esse J tenha um extremo em y0 aqui, tá bom? Beleza, então vamos pegar agora os exercícios do vídeo anterior. Vamos calcular aqui a diferencial dele primeiro, tá? Nós vimos aqui no nosso vídeo diferenciais de funcionais. Dê uma olhadinha lá, nós tivemos várias formas de calcular. Vamos usar a mais prática aqui, tá? Olha, aqui a exigência é que esse y seja contínua, tá? No intervalo de 0 a 1. Então, vamos calcular primeiro o nosso ΔJ. Beleza. Esse ΔJ, ele vai ser a integral de 0 até 1, tá? Nós só temos dependência em y, né? Não temos em y'. Então, vai ser... essa daqui... eu vou chamar de f grande, tá? É o f. Então, vai ficar df dy ΔY. Tá bom? Beleza. Então, ó, quando eu derivar com relação a y, aqui dá 0, vem 2y, né? Integral de 0 a 1 de 2y dx. Tá? Beleza. Intervalo de 0 até 1. Opa, esqueci do ΔY. Desculpa. ΔY, né? Eu esqueci desse ΔY. Beleza. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Ou seja, eu tenho 2 integral de 0 até 1 de y de x ΔY seja igual a 0. Isso aqui não é 0. Ele é pequeno, mas não é 0. E aí, ó, veja que nós temos 2 vezes integral de 0 a 1 de y de x ΔY. Então, y igual a 0 é um extremo. Tá? Isso aqui ele é um extremo. Então, no intervalo de 0 a 1, a função y0 igual a 0, essa função trivial aqui, ela é um extremo. Porque quando você substituir aqui, ó, vai dar 0 e o incremento dá 0 perfeitamente. E qual seria o valor desse extremo, né? Então, você teria o j de y0 igual a 0, seria a integral de 0 até 1 de x mais 0. Tá? Então, beleza. Então, isso aqui fica só a integral... Opa, x quadrado, né? Desculpa, x quadrado. Então, isso aqui dá x3 sobre 3, de 0 a 1.
que é 1/3. Tá bom? Então, esta função aqui é um extremo, tal que o seu funcional dá esse 1/3. Então, você tem aqui o seu funcional j, tá aqui o seu x e y, aqui vai de 0 até 1. Então, nós temos aqui o y0, vou fazer de laranja. Eu tenho esta função aqui. E ele vai me dar este funcional aqui, que é 1/3. Tá? E este valor, ele é... A gente já viu no vídeo passado que ele é um mínimo, né? Esse aqui corresponde a um mínimo. Vamos para o segundo exemplo. E eu afirmo que ele é um mínimo devido à análise do vídeo anterior. Porque, a priori, você apenas calculando a diferencial e igualando a zero, você não consegue determinar se esse extremo é um máximo ou um mínimo. Você apenas conclui que y0 é um extremo, tá? Ele é um extremo. Determinar uma condição para que esse extremo seja um máximo ou um mínimo, sem ter que fazer todo aquele processo lá da definição, tem uma outra condição para isso, tá? E já vou adiantar vocês, vai lançar a mão da segunda variação. Nós vamos usar isso daí, tá? E tem outra coisa para afirmar aqui. É o seguinte. Quando você calcula isso daqui, tá? Você calcula esse diferencial igual a zero. Aqui eu não concluo qual é a função y0 que o meu funcional tenha um extremo, tá? Determinar qual é a função vai ser a equação de Euler. A gente vai ver mais na frente também aqui na playlist. A equação de Euler, ela vai te dar quais são os extremos do funcional. A equação de Euler vai me dizer o seguinte: toma esse funcional aqui, aí você vai perguntar qual é o extremo dele. Aí você vai usar a equação de Euler para responder essa pergunta. Aqui é uma condição necessária para a existência de um extremo. Então é o seguinte: você calculou a sua diferencial. O que você faz? Vamos verificar se y0 igual a zero é um extremo desse funcional. Você vai dizer sim, verdade, ele é um extremo. Quando você colocar ele aqui, dá zero. Beleza? Você coloca aqui, ele dá zero, tá? Você não consegue determinar a partir desta equação qual é o seu extremo, tá? A pergunta que a gente está respondendo é o seguinte: será que y0 igual a zero é um extremo de funcional? Será que é? Vamos ver. Calcula diferencial igual a zero, substitui aqui e verifica se ele dá zero. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? De novo, usando a condição necessária para a existência de um extremo, a gente está respondendo a seguinte pergunta: será que y0 é um extremo desse funcional? Vamos ver. Calcula diferencial, calculei. Substitui esta função na diferencial. Substitui. Deu zero? Deu. Beleza, ele é um extremo. Tá bom? Muita atenção a esse pequeno detalhe, tá? Ele é muito capcioso. E aí vamos para o nosso exemplo 2. Vamos para este exemplo que nós já resolvemos no vídeo anterior pela definição, tá? Então vamos, seguinte, qual é a nossa pergunta? Será que y0 de x igual a cosseno de x é um extremo desse funcional? Será? Vamos lá. Vamos primeiro calcular o incremento, a diferencial desse funcional. Então vai ser integral de a até b. Aqui eu só tenho dependência em y', eu não tenho dependência em y. Então beleza, então aqui vai ficar derivada de f com relação ao y', delta y'. Tá? Perfeito. Vamos lá. Vou derivar essa raiz aqui, né? Como é que é a derivada da raiz? Isso aqui é muito comum aqui no cálculo variacional, tá? Derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Aí tem a regra da cadeia, que é vezes a derivada do que tem dentro, tá? Com relação ao y'. Então, quando eu derivar,
Esse aqui dá zero, vem o 2 para frente, então fica menos 2y'. E aqui o delta y'. Tá bom? E aí vamos lá, ó. Esse 2 cancela, não é verdade? Deixa eu pegar aqui. Esse 2, ele vai cancelar. Beleza? Isso aqui vai ficar igual a menos integral de a até b, raiz de y' sobre 1 menos y' ao quadrado, delta y', tá? Beleza. Aí vamos lá. Y0 é cosseno. Beleza. Ele é o cosseno. Então, quanto é que dá o y0'? Quando eu derivar, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, vamos substituir aqui. Então, vamos tomar aqui ΔJ tomado em y0 de x. Então, beleza. Então, vai ficar menos integral de a até b, y0', raiz de 1 menos y0' ao quadrado dx. Aqui faltou um dx, né? Perdão. Olha só. Seno, né? Derivada do seno aqui vai dar... derivada do cosseno é menos o seno, tá? Então aqui vai ficar raiz de 1 menos seno ao quadrado. Raiz de 1 menos seno ao quadrado vai dar cosseno ao quadrado. Módulo de cosseno ao quadrado. Né? Vai ficar o módulo do cosseno. Porque isso daqui vai aparecer raiz de cosseno ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar o módulo do cosseno ao quadrado. Módulo do cosseno. Aqui em cima vai ficar menos o seno. Esse menos com esse menos vai se embora. Então, isso daqui vai ficar integral de a até b, seno de x, né, sobre o módulo do cosseno de x. Beleza, 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 beleza. Aí é o seguinte, nós vimos que essa derivada aqui está entre 0 e 1, né? É menor do que 1, para ter que ir da raiz fazer sentido, tá? Se ele é menor do que 1, tá? Significa que este seno aqui, né, vai ser menor do que 1. Então, isso aqui vai ficar positivo, tá? Beleza, olha lá, ó. Então, a gente pode concluir que isso daqui vai ser mais ou menos integral de a até b, seno sobre cosseno, tangente. Tá? Vai ser a tangente. E olha só que interessante. Quando é que isso aqui vai dar zero? Isso aqui vai dar zero, será? Tá? Vamos ver. Vamos lembrar do gráfico da tangente. Vou fazer ele aqui, ó. A tangente ela é simétrica, né? No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Vamos olhar aqui para o gráfico da tangente. Aqui é menos π sobre 2, aqui é π sobre 2. Nós temos essas assíntotas aqui. Tá? Olha só. Tem essa tangente aqui. Ih, encostou. Não era para encostar, mas tudo bem. Olha só. A integral, se o a e b for entre menos π sobre 2 e π sobre 2, nós temos o que, ó? Esta área vai ser igual a essa. Então, sim, vai ser zero. Então, quando eu pegar o cosseno de x, colocar nesse funcional, eu vou encontrar um extremo dele. Porque toma a diferencial vai dar zero, porque essa tangente, se o intervalo for menos π sobre 2 a π sobre 2. Ou então, você pode ir até aqui 3π sobre 2. Tá? E aqui vai ser π. Você tem esse outro intervalo aqui, ó. Então, note que você tem vários extremos para esse funcional. Tá? Vários extremos. E é bem interessante, porque
A gente não tinha esse conhecimento antes no vídeo anterior. Agora, com essa condição necessária, a gente já conseguiu dar um passo além e perceber que esse extremo ele vai existir dependendo do seu intervalo. Ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2 tem um, daqui para cá vai ter outro. Se A e B for de π até 3π sobre 2, não vai dar, né? Então, note que, dependendo do intervalo, você vai ter isso daí, tá? Aí, você pode fazer uma análise completamente igual se você colocar aqui, ao invés de cosseno, seno. Será que tem? A gente viu no vídeo anterior que sim. E, de fato, se você fizer toda a sua continha, ao invés de ficar uma tangente, vai ficar uma cotangente, que ele vai ficar trocado aqui as coisas. Fica até um exercício para vocês fazerem, né? Vai ficar uma cotangente aqui. E vai ter vários extremos também. Então, nós encontramos uma família de extremos desses funcionais, tá? Isso aqui formam várias curvas, dependendo do seu intervalo, tá? Então é isso, gente. Para esse vídeo, tá bom, tá? Nós identificamos uma condição necessária para encontrar o extremo de um funcional, bem mais prática do que usar a definição no vídeo anterior, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, dêem uma olhada nas playlists, tá? E bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.